Olá, bem-vindos mais uma vez ao canal sobre carros e motos. Hoje, qual é o assunto que nós vamos discutir? Nós vamos discutir carros franceses, mas um aspecto determinado dos carros franceses. Qual aspecto? No Brasil, muitas pessoas têm ainda um preconceito imenso contra os carros franceses, dizendo que eles são ruins, têm manutenção cara, difícil, etc. Pois é, nós vamos falar sobre isso. Mas para você poder entender bem essa questão dos carros franceses, primeiro você precisa voltar no tempo. Vamos voltar para o início dos anos 1990, quando as importações foram reabertas ao público. Chegaram ao Brasil várias marcas, vários carros, e o que aconteceu? Veja bem, qual era o panorama do Brasil na época? O panorama automobilístico do Brasil era dominado por Ford, Volkswagen, Fiat e GM. Todos com carros extremamente simples, com manutenção muito tranquila, muito fácil. E aí, quando você tem a abertura das importações, surgem carros também muito simples, como os Lada, surgem os carros bem caros, aliás, eles foram os primeiros a surgir, como Mercedes, Audi e BMW, e surgem os carros com preços muito interessantes. Por exemplo, os carros da Citroën. O que acontece com a... Eu vou usar a Citroën como exemplo, porque ela foi a primeira a ter problemas de questão de manutenção. Os carros chegaram aqui para brigar com carros nacionais topo de linha, pelo menos em preço. Só que eram carros com muito mais tecnologia, e aí é que veio o problema. O que aconteceu? Os carros foram vendidos 0 km, e aí duas coisas efetivamente acontecem. A primeira, a rede de concessionárias errou. Eles colocaram preços de peça muito altos. E aí o que acontecia? As pessoas começaram a reclamar da manutenção do carro. Mas enquanto o carro estava na garantia, ok. Esses carros foram saindo da garantia, deixaram de ser novidade. Muita gente trocou o carro, passou para outro carro zero. E aí, esse carro francês, normalmente Citroën, mas entra aí também Renault e Peugeot, foi parar na mão do segundo dono. Pois é, o segundo dono, obviamente, não quis fazer manutenção em concessionária. E aí veio o real problema da coisa. Além da peça muito cara, o que aconteceu? Gente, nossos mecânicos estavam acostumados com carros simples. E eles não conseguiram fazer a manutenção desses carros. Por quê? Em geral, os carros franceses têm uma mecânica mais elaborada, mais trabalhada, mais fina. E aí eles não tinham equipamentos, principalmente para a parte eletrônica. Mas a própria parte mecânica também tinha alguns problemas. Peças. Pois é, lembra que eu falei que as peças estavam muito caras? Esse foi um grande problema a princípio. E aí o que acontece? A pessoa vai ver o preço da peça. A peça é muito cara, só tem na concessionária. É muito caro. Começa a dar jeitinho. Você que tinha aquele mecânico antigo de família, acostumado a mexer com os Volkswagen, por exemplo, ele virou, não, eu conserto. Aí ele começou a pensar assim, isso aqui não tem a peça. Ah, mas eu dou um jeitinho, eu aproveito peça do carro tal, eu faço uma adaptação aqui e ali, e aí os carros começaram a perder a confiabilidade. E o que acontecia? O cara começava a ter problemas com o carro. Não consertava, dava um jeitinho, vendia para o terceiro dono. Esse terceiro dono começava a usar o carro, aí o carro dava outros problemas. Gente, peças se desgastam. Carros precisam de manutenção. E quando você não faz manutenção preventiva corretamente, os carros começam a dar defeitos. E aí, mais gambiarra, mais adaptação. Isso terminou gerando essa fama horrível nos carros franceses. Fama essa, inclusive, que só acaba com a dupla da Renault quando trouxe o Sandero e o Logan, que por serem carros criados para o leste europeu, já tem uma postura totalmente diferente. Eles não são carros muito elaborados mecanicamente. São carros simples, tranquilos de manter. E, com a lição aprendida, as peças ficaram mais baratas. A própria Peugeot, com o seu 206, fez um sucesso imenso no Brasil. E até hoje você ainda ouve pessoas falando que o 206 dá problema, é difícil, peça cara. Novamente, as peças não são tão baratas quanto as de um Volkswagen. Você não pode comparar a elaboração mecânica de um Volkswagen com a elaboração mecânica de um Peugeot. Ah, mas peraí, Volkswagen não é maravilhoso? Sim, é resistente, é bem feito, mas são carros muito mais simples. Então, gerou-se essa fama. Agora, se você tem um carro francês e faz corretamente a manutenção,
acredite, você não só não terá nenhum problema, como terá um carro de dirigibilidade fantástica. Em geral, os carros franceses têm dirigibilidade maravilhosa. São bem estáveis, são confortáveis, bons de andar. O problema, mais uma vez, é você conseguir um mecânico. E a coisa ficou tão séria no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil, se você tirar Rio e São Paulo, o resto do Brasil, ok, tem outras dificuldades, mas o Rio e São Paulo tem uma grande diferença. A cultura automobilística em São Paulo é muito grande. Então, em São Paulo, nós já temos oficinas muito boas há muito tempo. O Rio tem oficinas muito boas? Tem. Eu mesmo conheço oficinas maravilhosas, mas elas não são normalmente grandes. São oficinas pequenas e que, por conta disso, tem um movimento até limitado, porque não tem espaço, não tem pessoal para trabalhar bem. Então você precisa marcar a hora, enfim, para resolver problemas em cima da hora, aquele como você tem o carro, como seu único carro precisa resolver correndo, nem sempre você recorre a essas oficinas. E aí é que entra o problema. Então, o que acontece aqui no Rio? A coisa ficou tão complicada que surgiu fora da cidade do Rio de Janeiro, perto de Volta Redonda. Não é Volta Redonda, não, enfim, ali na região, uma oficina que está recebendo carros do estado todo. As pessoas estão levando carros para lá. Barra Mansa, acho que é a oficina em Barra Mansa. As pessoas simplesmente estão levando carros de Petrópolis, do Rio, de Niterói para Barra Mansa para essa oficina trabalhar. Essa oficina, inclusive, já está trabalhando com agendamento. E por quê? Qual é a mágica que eles fizeram? Nenhuma. Apenas eles trabalham direito. Investiram em equipamento, que era um outro problema aqui. Os nossos mecânicos não queriam gastar dinheiro com ferramenta. E várias coisas no carro precisam de ferramentas especiais. Então os mecânicos não queriam gastar dinheiro com ferramenta. Não queriam investir em equipamento. Tudo isso. E aí você pega um carro com manutenção um pouco mais elaborada, note que eu não quero usar a palavra difícil, apenas elaborada, está aberto o cenário para o caos total. Por isso, esses carros franceses ficaram com a fama tão ruim. O que pode ser hoje um grande negócio para você. Por que é um grande negócio? Se você consegue uma oficina boa, que trabalha direito, você consegue carros extremamente bons por preços muito baixos. Quer ver um caso? Pesquise um Citroën C5. O carro é fantástico, ele é bem grande, ele é bem maior que um Corolla, extremamente confortável e usado ele tem preços que beiram o ridículo. Seria aquilo do resto de rico. E qual é o problema dele? Na verdade, ele não tem problema nenhum. Só que há dois sistemas no carro que são complicados. Primeiro, quase todos eles têm câmbio automático. É o famigerado AL4. E esse câmbio, que é usado até no Citroën C4, dá problema. E dá problema de quê? Basicamente solenoide. São válvulas eletromecânicas. E por que elas dão problema? Porque elas ficam dentro da caixa em banho de óleo. E aí entra um outro problema. O brasileiro, de novo, não gosta de fazer manutenção preventiva. Nós não temos o hábito de fazer essa manutenção. E aí não quer trocar o óleo do câmbio, que é caro. Pois é, uma troca de óleo de câmbio sai R$1.000 e poucos. Nossa, muito caro? Sim. E você tem que trocar a cada 50, 60 mil quilômetros. As pessoas não querem trocar. E esse é o problema. O outro problema dele é a suspensão. A suspensão do C5 usa umas esferas. Ah, mas é muito caro. R$1.000 cada esfera. Sim, mas elas duram uma eternidade. Se você parar para pensar, não sai muito mais caro do que você fazer uma suspensão completa de um carro nacional. Ou até de preço equivalente, né? De um Corolla, por exemplo. Mas as pessoas ficaram com a fama. Nem todo mundo sabe consertar, nem todo mundo sabe identificar o problema. Enfim, carro francês é um problema final? Não. Desde que ele tenha manutenção adequada. Se ele tiver manutenção adequada, ele não é ruim. Eles não são ruins. Aí as peças, gente, olha só, economia de escala. Se você tem muito mais carro da Volkswagen, por exemplo, as peças equivalentes da Volkswagen serão mais baratas, não tem jeito. Mas a diferença hoje não chega a ser uma coisa tão assustadora, não. É uma diferença plenamente compensada pela qualidade do carro, pela quantidade de acessórios que o carro oferece, pelo conforto, pelo acabamento normalmente muito bom dos carros franceses. Enfim, carro francês não é uma bomba.
Depende do dono dele, de como ele foi cuidado e, principalmente, se você comprar, de como você vai cuidar dele de agora em diante. Um abraço, até o nosso próximo vídeo.